O erro do historicismo do século XIX. Não é propósito deste livrinho tratar de todas as divindades gregas de maneira tão pouco pormenorizada como até aqui se fez. Ele não pretende discutir uma a uma as particularidades da religião grega, e sim suscitar a compreensão de seu espírito, pois esta, até agora, tem sido pensada quase que exclusivamente nos termos do historicismo do século XIX, como se a única coisa importante fosse determinar cientificamente suas mudanças no tempo, sem indagar que é isso que, ao longo dos séculos, logrou apresentar-se de formas sempre novas. Ele está dizendo que o historicismo do século XIX, essa forma, esse estudo da literatura grega, da religião grega, havia de forma evolutiva, né? E não como algo que se apresenta de forma sempre nova. Assim, em prol da pesquisa histórica, tudo se reduz a sustentar que uma divindade, de começo, nada mais seria que um vago poder primitivo, ao extremo, e concebido de modo não espiritual. Poder esse que só com o transcurso do tempo desenvolveria, pouco a pouco, traços característicos e significativos, de forma, por assim dizer, casual, a parte de qualquer necessidade interior inerente à sua essência. Nessa visão evolucionista, as divindades, no início delas, eram vistas como algo muito ligados à materialidade, né? À natureza. E, portanto, não espirituais. E também não distintas. Não singulares, né? A Atena é singular, Apolo é singular. Não. As divindades eram vistas como coisas, como entidades muito próximas umas das outras, né? Por essa visão evolucionista do historicismo do século XIX. Não se revelaria, pois, desde o começo como forma vivente. Ao contrário, só depois chegaria a ser forma. Esta ciência histórica feita ao tipo mais vulgar de darwinismo não se preocupa de modo algum com a essência da religião. Essa forma de ver não entende que as entidades divinas são desde o início formas, né? E não se tornam depois formas. Tampouco leva em conta os efeitos reais que dela emanam. Ela é cega para a essência da religião e para os efeitos reais disso. Do contrário, teria de começar por intrigar-se com o fato de as representações religiosas, para chamá-las assim, terem podido produzir a solene grandiosidade dos cultos. Escusado dizer que isso não é fruto das épocas históricas. Portanto, já nas prísticas eras, das quais não temos nenhuma documentação histórica, deve ter havido alguma coisa que impeliu os homens, com entusiasmo, a seus solenes cânticos e celebrações de todo tipo. No início dos tempos, dos tempos de existência do homem, ele tem rituais, repetição de práticas, de adoração, de pedidos, de expiação de culpa.
alguma coisa impele os homens a fazerem isso, né? A esses rituais que envolvem cânticos e celebrações. Quem julga possível que isto tenha sido vã ilusão ou especulação infantil, integra a corte dos sonhadores que fazem surgir do nada alguma coisa. Quem entende que não havia uma espiritualidade no início do homem, mas que ela só veio depois, acha o quê? Que a espiritualidade veio do nada? Apenas se a divindade se revelou como forma viva, tornam-se compreensíveis todas essas superações do homem. Sua grandiosa saída do cotidiano rumo ao ingresso na santidade excelsa do falar, do comover-se, do agir. É preciso entender a divindade como forma viva desde o início, para entender como os homens, através dessas formas vivas, nos seus rituais, que os colocam em relação com essas formas vivas, só entendendo assim é que você vai entender como os homens procuraram superar o seu cotidiano, né? Como tendo os rituais como ocasiões especiais. E entendiam a santidade como aquilo que os fazia falar de forma excelsa, né? Essa forma revelada é que deu a toda a vida religiosa, a todo o procedimento religioso, seu caráter próprio. A forma revelada dos deuses, por meio do falar excelso, do comover-se, do agir, né? Dos rituais. Por certo, é muito notável o fato de que, com o correr do tempo, novos traços lhe tenham sido acrescentados, mas isto só indica a riqueza e profundidade de sua essência, que se fez reconhecer única através de toda essa multiplicidade de traços. Apolo, por exemplo, ele começou a ser adorado no Oriente Próximo com outros nomes, mas ligado a um deus dos pastores, né? Um deus pastor. E para os gregos ele era um orientador dos jovens e dos homens, né? Das cidades com seus oráculos. Entenda que o que Apolo se tornou para os gregos já existia desde o início, né? Isso mostrando ele já sempre teve uma essência profunda. Este livro cinge-se ao propósito de facultar uma percepção da forma do divino, tal como este se mostrou aos gregos, para assim fazer com que se torne manifesto o espírito da religião grega. Que o deus grego, sejam quais forem seu nome e sua manifestação, nunca é apenas o venerável interior de um fenômeno singular da natureza ou da existência, mas pelo contrário, como autêntico Deus, empolga sempre o ser de um modo inteiro, e com o milagre de sua presença franqueia as profundezas, as alturas e as amplitudes deste ser. Eis o que buscamos esclarecer nas considerações precedentes. O deus grego não é um item, né, que existe como uma religião, um item de uma religião antiga, né? Mas ele é um deus que cada deus ele responde por um âmbito de atuação,
E esse âmbito é o mundo inteiro, né? Cada Deus é profundo, é todo um mundo, mesmo tendo o seu próprio âmbito de atuação. E o milagre da presença do Deus, de cada Deus, abre para os homens as profundezas, as alturas e as amplitudes do ser dele. É uma forma espiritual do homem ver a realidade. Ora, donde não de que mistérios suprassensíveis, vale dizer, mas de que realidades vivenciadas procederia este incomparável saber, este espantoso conhecimento do mundo e da existência, que ao longo dos séculos as obras dos gregos sempre patentearam, de formas sempre novas, de onde viria isto senão daqueles deuses que, longe de ser amos e legisladores, mostram em sua feição a incomensurabilidade do real como a única e adorável ideia da divindade. A visão dos gregos da realidade era de incomensurabilidade. Os deuses não eram ditadores da ordem, de regras, mas eles eram a própria forma como os gregos vivenciavam a realidade, como coisas profundas, espirituais. Então os deuses não eram mistérios suprassensíveis, mas eram a própria realidade vivenciada dos gregos. Uma realidade vivenciada como incomensurável.